Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar sobre a execução de alimentos provisórios e definitivos. Nesse vídeo eu vou trazer alguns aspectos teóricos e práticos que eu considero essenciais para advogado que não tem muita prática com esse tipo de ação. Então, nesse vídeo a gente vai tratar sobre a execução de alimentos definitivos e provisórios, e aí a gente vai abordar os tipos de alimentos, que são os provisórios e definitivos. Conforme eu compartilhei a tela com vocês, a gente vai tratar a questão dos ritos, que existem dois tipos de ritos, o rito de penhora e o rito de prisão. Tratar também sobre a questão de como eu posso formular o pedido, considerando a questão dos ritos. Eu tenho que especificar as parcelas nos meses que são sobre o rito de prisão e sobre o rito de penhora, ou eu posso estar trazendo esse pedido de uma forma mais genérica, e qual forma seria essa? E um outro aspecto muito importante é com relação à distribuição, porque existe uma diferença entre a distribuição de alimentos provisórios e a distribuição de alimentos definitivos. Bom, então, vamos lá. No vídeo de hoje, conforme eu já falei, a gente vai tratar da execução de alimentos. Existem dois tipos de alimentos. Os alimentos provisórios, que são aqueles que o juiz decide em tutela de urgência. Então, logo lá no início da ação, considerando lá, vamos trazer como exemplo, por exemplo, eu tenho um advogado em que ele vai fixar, ele ficou responsável por fixar, por pedir a fixação de dois alimentos não alimentares. E aí, nesse tipo de ação, que a gente não está falando da execução especificamente, a gente está falando da ação que vai fixar ainda os alimentos. Nesse tipo de ação, o advogado de prática, é uma prática comum, por conta da urgência e da necessidade lá do alimentar, ele vai pedir em tutela de urgência os alimentos. E aí, no início logo do processo do juiz, ele vai fixar o percentual, que pode ser modificado ao decorrer da discussão, mas ele já vai fixar um percentual já logo no início da ação. E aí, esses alimentos, essa decisão que defere esses alimentos, a gente tem aí os alimentos chamados alimentos provisórios, porque eles ainda podem sofrer uma modificação ao longo do processo, e eles são deferidos em tutela de urgência. Os alimentos definitivos, conforme a própria palavra já diz, são os alimentos que a gente já tem uma fixação definitiva, uma definição por parte do juiz, enfim, do processo em si. Então, a gente já passou a parte da citação, da instrução probatória, as partes já apresentaram a defesa, as provas pertinentes, e aí o juiz decide o percentual, já define e fixa o percentual de alimentos que será devido pelo alimentante. Então, aspectos importantes que a gente precisa ter noção é sobre os tipos de alimentos, os alimentos provisórios e os alimentos definitivos. Um outro ponto importante é com relação aos ritos. Conforme eu já falei, são dois tipos de rito: o rito de prisão e o rito de penhora. Quando a gente está numa ação de execução, a gente tem parcelas que não foram pagas, que não foram adquiridas pela parte. E a gente tem que entrar com essa ação porque existem parcelas vencidas pela parte, pelo alimentante. E aí, quando a gente está tratando sobre o rito de prisão e sobre o rito de penhora, nesses dois tipos de rito a gente está diante de parcelas vencidas. Mas existem parcelas vencidas que são executadas sobre o rito de prisão, e existem parcelas vencidas que são executadas sobre o rito de penhora. E essa diferença é que no rito de prisão a gente vai ter como parcelas sobre esse rito os 3 últimos meses do ajuizamento da ação. Então, as parcelas mais atuais e referentes aos 3 últimos meses do ajuizamento da ação, elas serão executadas sobre o rito de prisão. E as parcelas e as demais parcelas vencidas, elas serão executadas sobre o rito de penhora. Então, passado esse ponto sobre os ritos, um outro aspecto importante desse tipo de execução que pode ser objeto de dúvida do advogado, que não tem muita prática com esse tipo de ação, é como formular o pedido. Se eu posso estar formulando esse pedido de execução considerando a questão dos ritos de forma genérica, ou se ele vai ter que especificar as parcelas que são sobre o rito de prisão e as parcelas que são sobre o rito de penhora. Então, eu particularmente ajuizo dessa forma, fazendo um pedido genérico, conforme eu coloquei aqui, que seja o executado, conforme está compartilhado a tela, que seja o executado intimado para que pague o montante descrito na planilha anexa, conforme os respectivos ritos. Mas, se o advogado quiser, ou na planilha ele vai anexar dos valores das parcelas vencidas e atualizadas, ele pode estar especificando que os 3 últimos meses sobre o rito de prisão e que as demais são sobre o rito de
penhora, ou especificando até rapidinho que os meses referentes os meses referentes aos meses X e Y são sob rito de prisão e que os demais são sob rito de penhora. Mas, assim, não há necessidade de estar especificando a questão dos ritos. Basta fazer um pedido genérico colocando conforme os respectivos ritos. Um outro ponto muito importante é a questão da distribuição. Quando eu vou distribuir os alimentos provisórios definitivos, pode ser que surja uma dúvida com relação aos ritos. Será que os ritos vão influenciar na questão da distribuição? E não. Os ritos eles só vão influenciar na questão, não vão influenciar na questão da distribuição, se eu vou fazer uma execução através do mesmo processo, utilizando o mesmo processo que fixou os alimentos, ou eu vou distribuir por dependência. O rito não vai influenciar nisso. É mais essa questão que eu trouxe, que o rito vai influenciar é que vão ter parcelas vencidas que vão fazer com que o alimentante que está devendo essas parcelas possa vir a ser preso por conta disso ou ter os seus bens penhorados para que ele possa quitar essa dívida que ele tem de alimentos. O que influencia na distribuição, que não é o rito, são os alimentos, os tipos de alimentos. Então, quando eu estou distribuindo os alimentos provisórios, eu vou distribuir de uma forma. E quando eu estou diante de alimentos definitivos, eu vou estar distribuindo de outra forma. Então, conforme eu compartilhei a tela com vocês, o processo de execução de alimentos definitivos, eles são cobrados dentro do processo que fixou os alimentos. E aí, como é que eu vou estar fazendo isso? Eu vou estar fazendo uma petição juntada, porque essa é a nomenclatura correta. Essa execução vai ser feita através de uma petição disjuntada, onde eu vou estar distribuindo essa execução de alimentos dentro do processo que fixou os alimentos. Então, vou estar utilizando a numeração do processo que fixou os alimentos. Aí eu compartilhei com vocês a tela, da imagem até do sistema, para deixar claro, enfim, que realmente quando eu estou diante de uma execução de alimentos definitivos, a gente vai fazer uma petição disjuntada. E a gente vai estar distribuindo essa execução dentro do próprio processo que fixou os alimentos, através dessa petição disjuntada. Então, lá no sistema aparece petição eletrônica, e aí você vai estar distribuindo como mesmo uma petição disjuntada dentro, vinculada ao processo que fixou os alimentos, conforme a tela compartilhada aí. Já quando eu estou diante de alimentos provisórios, eu vou fazer uma distribuição por dependência, e vai ser gerado um novo número de processo. Mas esse processo que a gente está executando de alimentos provisórios, ele vai ser distribuído por dependência, utilizando-se, claro, o número de processos que fixou os alimentos. Mas aí é uma nova distribuição por dependência e vai ser gerado um novo número de processos que vai estar vinculado a esse processo que fixou os alimentos. Não vai ser só uma petição juntada, vamos dizer assim. E aí eu compartilhei com vocês a tela, que tem a parte no sistema de distribuição, a opção que a gente marca para optar pela distribuição por dependência. A gente coloca qual processo esse processo vai ficar vinculado, mas aí a gente vai estar preenchendo o sistema, preenchendo a distribuição conforme uma nova distribuição. E no final vai ser gerado um novo número de processo que vai estar vinculado ao processo que fixou os alimentos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, que eu abordei esse tema sobre a execução de alimentos. A gente tem esse tipo de alimentos provisórios definitivos. E esses foram alguns aspectos práticos e teóricos que eu acho essenciais e necessários para aquele advogado que não tem muita prática com esse tipo de ação. Eu espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo que pode estar te auxiliando nesse tipo de ação. E até o próximo vídeo.